Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para uma estreia de um quadro no canal. Isso mesmo, quadro chamado DBA Resenha Delete Semware. E como é que funciona esse quadro? Vai estar aí sempre eu, mais um convidado, onde a gente vai compartilhar com vocês histórias da vida aí que a gente cometeu alguma caca, né? Algum algum errinho aí em banco de dados, tá? Então a gente vai compartilhar essa vida aí, essas experiências com vocês. Quem nunca cometeu uma caca que imita o primeiro commit? É isso aí. Então eu vou estar compartilhando uma história, o meu convidado vai estar compartilhando outra. E aí a gente vai estar desenvolvendo e compartilhando essas experiências com vocês. Beleza? E aí sempre vai estar eu e um convidado. Então a gente vai estar tocando essa resenha. Então o primeiro convidado de hoje, nada mais justo do que a pessoa que me ensinou tudo que eu sei aí sobre o banco de dados. Foi meu mentor, meu amigo, o cara que me passou toda a experiência em relação ao banco. Tudo que ele sabe, ele me passou aí. E aí agora eu toco a minha vida também como DBA. Então, o convidado é o Daniel Brasil, meu grande mentor aí na área de banco de dados. Então, a gente vai estar tocando essa resenha aí e eu espero que vocês gostem. Beleza? Então, fiquem aí e curtam bastante o vídeo. Beleza? Beleza. Então tá, galera. Bora iniciar aqui o nosso papo de, de DBA para DBA. Então, o convidado aqui de hoje é o Daniel Brasil. Dani Brasil. Fala, meu querido, e aí, como é que tá? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus, cara. Estamos aqui na luta, né? Correria de todos os dias. Safe, é Tudo isso bem. aí. Se não correr, o leão come. É isso aí. Para começar nosso papo aqui das cacas do dia a dia não, né? Que se fosse caca do dia a dia não era DBA, Ó, né? doido. Não tem Aí, jeito. não, aí morre na vida. Das cacas aí que a gente vai compartilhar, fala aí um real de... vou te dar um real para você falar um pouquinho da sua experiência aí. Um real de tempo para você falar da sua experiência aí. Conta para nós. Então, valeu. Cara, a minha experiência, eu comecei a trabalhar com o Oracle já como estagiário. Trabalhei num TRE de Goiás e lá tive ótimas experiências e ótimas referências. Lá conheci dois caras que foram grandes tutores para mim, que me apresentou esse mundo Oracle, me mostrou que isso fazia, né? Então, até então, eu conhecia muito pouco de banco de dados, e esses caras me apresentaram esse mundo Oracle, no qual eu gostei e, assim, me apaixonei desde a primeira vez, desde os primeiros selects e tudo mais. Cara, depois disso, isso a gente está falando de 2017, No 2016. total, você consegue quantos anos já? Uns 20? Cara, Já cara, chegou nos não, mas 20? ainda não, olha. Mas vai já chegar aqui agora em uns 15, 16 anos, que eu estou mexendo assim em tudo, né? Desde essa fase de estagiário, que mexi com relatórios, até depois mexer com outras ferramentas Oracle, Report, programação, e aí depois eu fiz uma parte de desenvolvimento também, mexi com Trigger, PLSQL, né? Procedure, função, reports, ferramenta de relatório da Oracle. E aí depois mais engajado mesmo como DBA de infraestrutura. Aí foi já uns quase 16 anos aí ao todo. Hoje, atualmente, trabalho, sou um dos sócios da 3DB, uma empresa no qual tenho assim, muito orgulho, assim, uma empresa magnífica, a gente está crescendo bastante, tanto os sócios quanto os funcionários, uma estrutura muito grande, né? A gente está crescendo
assim, a cada ano, conquistando mais e mais território. Então, atualmente eu trabalho com uma parte de DBA, né? Uma das minhas funções é DBA, é ser o DBA ali de resolver os problemas do dia a dia, né, dos clientes, orientar a equipe. Então, tem uma equipe de vários DBAs, no qual eu faço a orientação, resolução de problemas e também dos projetos mais complexos, né? Então, quando tem um projeto complexo que exige uma migração com downtime muito baixo, ou que tem que fazer atualizações, ou coisas do gênero, então a gente ou eu executo ou eu faço parte da equipe que vai realizar essa tarefa, né? Então, arquitetando, desenhando. Hoje a gente está muito, como a gente tem muito projeto hoje de cloud, então a gente está desenhando muito isso, né? Essa jornada para a cloud. Sair de um ambiente on-premise, ir para a cloud, e lá na cloud a gente montar um ambiente estável para o cliente, com uma performance muito boa. Então isso aqui é uma das minhas funções. Fora a parte de diretoria mesmo, no qual a gente tem uma parte mais burocrática, né? Desenvolvimento de processos, entre outras coisas. Mas esse é meu dia a dia, cara. Show, Ralando. ó, galera aí, depois procura 3DB, que os caras são sangue bom, hein? Mas, cara, isso aí é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu não tô interessado nisso aí, não. Deve ter aí uns Beleza. 17 anos aí e umas cacas que rolou aí no meio desse Paranauê aí, né? Então, assim, pra gente começar a nossa brincadeira aqui do tema do vídeo o que rolou conta pra nós aí, uma caquinha, uma história aí de uma caquinha que você fez aí nesses vários anos aí de DBA, porque com certeza deve ter tido alguma e deve ser uma história bacana. Conta pra nós aí. Cara, vamos lá, então. Teve, assim, antes de mais nada, a nossa função de DBA, ela exige que a gente erre pouco, né? Por quê, cara? Igual um amigo meu da área fala, o DBA, ele é o atirador de elite. É o cara que treina, 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 e quando vai pra guerra, só tem um tiro, né? Então ele tem que acertar e tem que matar. Então, no caso, se a gente for trazer para analogia aqui pro nosso ambiente, cara, você não restaura um banco de dados todos os dias, você não pega grandes problemas assim complexos todos os dias. Claro, você pega problemas todos os dias, mas desse nível de, cara, ó, alguma coisa aconteceu, que o ambiente ficou totalmente instável, você vai ter que. Isso não acontece todos os dias, graças a Deus, né? Porque também se acontecesse, a gente estava vivo, né? Tanta poluição que a gente tem aqui. Claro. Então, aí o que acontece? A gente tem que errar pouco. E para errar pouco, cara, a gente tem que treinar muito, a gente tem que testar muito, a gente tem que fazer ambientes de teste, né? Ambientes próprios para isso, para aí sim, o dia que acontecer, você está o mais preparado possível. É claro que vai acontecer situações que você não está preparado 100%, normal, né? Mas o quanto mais você estiver preparado, mais você conhecer, né? Se tiver uma teoria assim, muito sólida, isso te ajuda na prática. Então, eu acredito que isso é uma das funções do DBA, estudar, estudar, praticar, praticar, para o dia que for fazer, você está bem preparado. Então, assim, eu errei já muitas vezes, né? Claro, como qualquer ser humano. Mas um dos erros que eu acho assim que não foi um dos piores, nem foi um erro De- de deixa comando. eu complementar essa fala sua aí, ó, galera. A gente fala que vai errar aqui, mas é claro que a gente errou, mas o negócio voltou, tá? Errou, mas voltou, né? Que Claro. errou e o trem acabou com a vida do banco de dados. Errou e voltou. Então, É isso né? aí, Porque cara. se falasse, e aí, os caras faz caca, e aí, fechamos uma empresa aí. Não, calma aí, né? Assim não, tá? Fez Não, é as isso aí. caquinhas aí, mas, né, tinha tudo lá, tinha o backup, tinha. Ah, Aí não, com teve as formas de certeza. contornar e tal, né? Porque, não, falar assim, o Daniel errou. Aí, errou e. Desculpa a palavra, né? Vacilou, né? Errou e fechou a empresa. Não, né? Claro que não, né, gente? Nem tanto, né? Nem tanto. Nem tanto, assim. Mas Esse assim, tiro não sai tanto pela culatra assim, não, tá? nesse caso, essa história que eu vou contar aqui, é uma história que assim, não causou tanto prejuízo porque era um ambiente controlado, mas foi mais erro de comunicação do que um erro propriamente dito de execução. Certo. Então, a gente já estava com a 3DB, já tinha aberto a 3DB, e
um cliente tinha solicitado, a gente tinha acabado de fazer a migração deles do ambiente de produtivo, né, de umas máquinas que eles tinham há muito tempo, e colocou no ambiente novo, né, comprou novas máquinas, a gente fez uma migração, a migração foi feita com sucesso, foi maravilhoso. E aí, depois que a gente terminou essa migração, foi aberto um chamado, falou, olha, cara, vai lá e zera o ambiente, né, no qual a gente tinha realizado a migração, né? Então, O o antigo. source lá, o antigo. Cara, quando falou assim, zerar para mim é limpar de tudo, né? Você vai lá, apaga É, tudo e volta, né? pela lógica. Eu achei que era isso. Só que aí na minha interpretação, que não foi das melhores, não era isso. E aí isso aí me rendeu um apelido de Dedê. Ah, Por quê? Eu fui, quem eu conhece fui, o DD sabe do potencial que isso tem, né? como. Então eu fui lá nos discos do storage e saí dando DD, né, em todas as partições. Então fui dando DD, 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 e pronto. Nesse momento que eu zerei tudo, né, fui lá, fechei o chamado bonitinho, olha, tá tudo zerado, né, pode trabalhar com suas máquinas do jeito que você quiser. O cliente ligou, falou, cara, uai, cadê o banco de dados? Eu falei, não, eu zerei as máquinas para você. Ela falou, não, cara, você é doido, não era para zerar as máquinas, não, era só para fazer a limpeza da base ali, pra você limpar a base, deixar ela intacta de novo. Eu falei, cara, então me Já dá um era. tempo aí, me dá um tempo aí que eu vou ter que refazer esse cara de novo, cara. E aí, nessa Ai, velho. brincadeira, era por exemplo, ela era um mais X antiguíssimo, com a versão do Oracle 10 lá, da parafuseta lá, antigo também, Nossa senhora. um grid antiguíssimo, e aí a gente teve que fazer toda essa parte, né? Teve que ir lá formatar os discos para deixar ele, depois instalar o grid, depois vir lá instalar o banco Teve de que instalar dados, tudo na fez mesma versão. tudo na mesma versão. Isso me deu um trabalho, No nossa canseira. senhora, porque máquinas eram as máquinas antigas já, né? Já de máquinas de muitos anos atrás. Então foi uma série de coisas assim que acabou que no final das contas eu demorei ele, assim, uns 3, 4 dias para voltar ao ambiente dele do jeito que era para ficar, né? Que era só sem o banco, que aí ele ia Aham. utilizar para ambiente de teste e tudo mais. Ah, mas nisso aí pegou, né? Eu virei o Dedê, fiquei um tempão aí com esse apelido de Dedê, porque Ah, nessa história aí, até descobrir, até explicar que focinho, né? Focinho de porco não é tomada, né? Aí o DD pegou. Nossa, velho. Mas aí é que tá, né? Não era. Já tinha migrado, já tinha graças tirado a tudo certinho, Deus. né? Não. Então, Consciente aí, hein, galera? Ó. dos erros foi o menor, né? Tava o ambiente ali, tava um ambiente, já era que era para teste, então acabou que não foi. Assim, teve outros problemas, mas eu acho que esse foi um problema, assim, já de muitos anos que aconteceu isso, mas foi algo que me marcou, sabe, pelo trabalho que eu tive que executar depois. Demorei muito tempo para fazer essa instalação, preparação, tive que envolver uma série de pessoas, né, pessoal de rede, pessoal de storage, para ajudar até voltar esse ambiente de teste aí, foi traumático. Ah, caquinha leve, pode ser. Pegar aquela Caquinha, leve. foi leve, né? Foi leve. Você só teve que fazer Acontece, um trabalho de novo aí, mas assim, né? Não foi, não fechou a empresa, né? graças a Deus, é isso, não teve prejuízo Galera, financeiro pros caras, nada do gênero. tá safe, né? E Não, você? não, massa. Não, eu vou compartilhar uma também, né, galera? A ideia aqui é o convidado traz uma, eu trago outra, e aí a gente vai brincando com a ideia. Eu acho que essa foi a minha primeira, acho que foi essa a minha primeira caca. Aí eu vou começar falando assim, galera, entendam a diferença entre CP e MV do sistema operacional, é importante. Importantíssimo, hein? Essa é muito importante. Aprendi na prática a diferença. Em um determinado dia lá, estava com fazer uma movimentação de arquivo de dados do cliente. Um arquivo estava cheio, um disco estava cheio, ele disponibilizou outro. A gente ia fazer a movimentação, né? Beleza. Aí, né? Nesse caso, ele pediu para parar o banco, a gente ia parar o banco, ia movimentar, depois ia fazer todas as configurações lá para ajustar para o novo caminho. Aí nessa, beleza, o banco era pequeno, tinha backup, tá? Se desse um problema muito grande, a gente conseguir voltar sem estresse nenhum. Beleza, paramos o banco. Aí isso era de tarde, né? O cliente autorizou fazer de tarde. Paramos o banco, aí, ao invés de fazer o CP, eu fiz o MV.
Aí eu vou te confessar uma coisa nesse momento. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. E até hoje eu não sei exatamente como é que a gente resolveu isso com os Ué, nomes lá, velho. Até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu fiz o MV para outro lugar e aí ele tinha um outro arquivo com o mesmo nome. Aí ele copiou por cima. Copiou por certo. cima. Até nesse momento aí, ok, né? Eu não tinha visto que tinha copiado e finalizou. Aí eu fui subir o banco. Aí ele falou: opa, o arquivo aqui tá diferente, cara. Você avalia o que que é. Aí nessa eu já tava suando, né? Suando brabo já, né? Eu tava trancado, suando brabo. Falei, já tava olhando backup. Backup tava tudo certo. Falei, nossa. Assim, é claro que se você tem o backup, você volta. Mas o tempo que você leva para voltar, o estresse que gera, aí o É cliente ruim. fica ligando e tal, não sei o que, essas coisas, é chato. Mas dava para recuperar o ambiente, não ia perder. Mas assim, né? Aí o cliente ligando. E aí, como é que tá? Tal. Aí eu, na doida, assim, de não ter descoberto o que que era, eu falei só, olha, cara, acho que corrompeu na cópia. Mas eu tinha feito, era o MV, né? Aí já chamei o superior lá, o chefe, falei, cara, aconteceu isso aqui, assado, não sei o quê. Não, vamos ligar pro cliente, vamos conversar, vamos entender. Aí, cara, eu fiquei tão nervoso, que aí o chefe assumiu. Aí ele fez lá todo um Paranauê que resolveu. Aí é isso que eu te falar. Até hoje eu não sei exatamente o que que ele fez. Que subiu o banco, ele mexeu lá nos rename da vida do banco lá, que resolveu. Aí a gente conseguiu subir o banco, só que aí imediatamente a gente tirou o banco daquela máquina, né? Sob a premissa de que tinha corrompido o arquivo. Tinha corrompido o arquivo. Aí a gente Caralho. conversa aqui, conversa vai, a gente achou não, convenceu o cliente que tinha corrompido o arquivo, né? Mas, cara, CP, não em os MV. Essa Cara, fica a tem que minha saber. dica. Fica a minha dica aí, porque dá uma canseira quando o trem dá ruim, dá uma canseira. E aí, cara, eu paro para pensar nesse momento e até hoje eu não lembro, não sei te falar assim o o que fez para resolver. Mas subiu o banco, aí a gente fez um export lá, um import do outro lado e resolveu o problema. Mas assim, cara, eu tinha, nessa época eu tinha, sei lá, acho que uns 2 anos de DBA, de vida de DBA, 2 para 3 anos, né? Tinha ali já tinha, já estava mentalizado com a coisa, mas quando acontece a primeira caca, acho que essa era Nossa, uma das cara. primeiras, ou era a primeira, não lembro dizer exatamente. Você passa um nervosinho, mas lá cria uma casca, né, Dani? Não, cara. E como, né, cara? Cria uma casca. Ou você se aprende o que você tem que fazer, ou você aprende o que você não tem que fazer. Às vezes é mais importante, né? Você aprender o que você não tem que fazer. É, cara, Mas isso é legal. a minha história é essa aí, cara. Então, assim, É, né? Vida de DBA, galerinha, fica esperto aí, porque não é só ter empresa igual o Dani tem aí, não, e fazer os trem facinho, não, hein? Fica esperto. quem dera. É. Pô, mas é isso aí, Dani. Então, a gente Ah, que tá. legal, A cara. ideia aí é compartilhar com a galera um pouquinho da experiência, né? E pra galera entender também que o tiro tem que ser certeiro, mas às vezes a gente erra uns milímetros. Mas é Acontece. importante ressaltar que tem que ter você pode não, né? Não, taxa de erro zero, né? Taxa de acerto próximo de 100%, mas você tem que ter os recursos ali para poder contornar se a situação ficar chata, ficar feia, né? É, isso é algo muito importante que a gente tem que entender, que é o seguinte, essas coisas que vão acontecendo, esses problemas, né, que podem acontecer, você tem que estar preparado para resolver. E antes de estar preparado, né, só tecnicamente para resolver, você tem que ter todo o aparato ali, infraestrutural, para que aquilo seja resolvido. O que eu quero dizer com isso? Que isso é bem importante. Ah, você vai fazer uma atualização de um Exadata, uma atualização do banco de dados, da versão do grid, qualquer coisa do gênero. O ideal é que você tenha, antes de fazer qualquer processo desse, tenha um backup, que, se possível, tenha um ambiente de disaster recover, que em caso de alguma falha, você possa fazer essa virada, ou você possa fazer essa restauração no menor tempo possível. Né? Então, isso é algo importante que a gente tem que ter em mente. Então, assim,
para quem está entrando aí nesse mundo, né, e para quem já entra, que já sabe o que a gente está falando aqui, o quão é importante você se planejar para executar suas tarefas, né? Então, sempre se planeje. Vou fazer uma virada, vou fazer algo que possa impactar o ambiente, levantar os riscos, levantar os impactos, e em cima disso executar da forma, assim, da melhor forma possível, né? Que possa gerar menos transtornos para o cliente em caso de algum problema. Isso, e eu vou acrescentar uma informação nessa sua fala, que o psicológico também é importante. Por exemplo, essa primeira vez que aconteceu comigo, quando eu estava planejando o procedimento, eu estava crente de que eu estava, sim, eu não estava, claro que eu estava assim com receio, né, porque eu ia mexer no ambiente produtivo, mas estava muito confiante de que ia dar certo. Eu ia fazer lá o procedimento, derrubou o banco, movimentei os arquivos, abri o banco e estava tudo ok. E aí, nesse momento aí, que uma das coisas que eu aprendi é a questão de você ter o planejamento e fazer o checklist, né? De Isso todo o aí. processo que vai fazer, o que vai acontecer, de onde que vai para onde. E uma coisa que faltou nesse meu procedimento foi básico ali, né? Saber onde é que estavam os arquivos, né? Se tinha algum ou outro arquivo que poderia estar conflito para onde eu estava fazendo a movimentação. Então, assim, eu tinha todo o respaldo, tinha, mas o checklist de fazer o procedimento eu não tinha feito ele da maneira mais certa. Então, aprendi naquele momento com esse vacilo, com esse erro, e nas outras eu já não cometi o mesmo erro. Não que o DBA possa cometer o erro, né? Mas o quanto mais próximo de não cometer for, melhor. Então, Ah, com certeza. nesse caso aí, o psicológico ajuda bastante, porque aí você fica nervoso, aí fica pior a situação, né? Porque aí o cliente liga, você não sabe o que falar, não sabe o que fazer, aí gera muito estresse, muito estresse. Então, assim, tão importante quanto saber o que fazer é ter o psicológico para saber lidar com aquele negócio ali. Na hora que Essa o pau tá caindo na folha, que o cliente está na cola, aí você vai ver como é que a criança é chora e o pai verdade. não vê. É verdade. Assim, isso que você está falando, só para a gente finalizar, complementar, é você fazer a gestão do conflito, né? Você gerir aquele conflito que está naquele momento é algo muito importante. Se você consegue fazer isso, te traz muitos benefícios, né? Porque é isso que você falou. Na hora de um problema, a gente está falando de um impacto. A gente está falando de uma empresa parada que não está faturando alguns milhões, ou que seja alguns mil, mas aquilo é importante para o dono da empresa, que vai te gerar muita dor de cabeça. E naquele momento vai gerar muita pressão. Muito. Então, isso que você falou é muito importante. Estar com o psicológico ali é, concentrado na resolução, naquele momento, é muito importante. Né? Então, quanto mais você conseguir fazer isso, é melhor também para você, para quem está executando. Show de bola. Então, galerinha, DBA Resenha Dropsoneware, nosso primeiro vídeo aí. É E nóis. vamos, que aí vai ter próximos novos convidados, novas historinhas. O intuito é gerar aí conteúdo para vocês, para que vocês consigam também, a partir da nossa experiência, enxergar de vocês, ver o que vocês já passaram e, se possível, não cometer os mesmos erros, né? É Importante. isso aí. Então, galerinha, é isso aí. É nóis. Dani, valeu. Valeu. Abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do quadro DBA Resenha de Leadsameware. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal para fortalecer o conteúdo e a gente poder produzir mais vídeos como esse, beleza? Então agradeço a todos aí por ter visto. Beleza, então, valeu, falou e até mais, pessoal.